senhoras e senhores, irmãos e irmãs. Estamos aqui na Live Show Debate Bíblia, nosso novo programa. De tua mão. Querido Deus e Pai amado, nesta manhã, neste dia, quero te agradecer por estarmos aqui reunidos, ó Pai, e conhecer da tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, que teu nome seja glorificado, Pai, não só nesta manhã, mas que seja glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Isso aí, galera. Daqui a 10 minutinhos nós vamos estar subindo aí o pastor Wagner para nós debatermos sobre família. Ô glória, será uma bênção. Rosângela Cisnante chegando aqui na nossa live. Vai dando só um tempo aí da galera chegar, tá, pastor? És seu rei, só em ti esperarei. Ministra sobre mim a tua unção, Senhor. Mas vezes é demais, mas sobre as sombras. Raimundo Nonato chegando aqui pelo convite da Vanúbia. Que legal, rapaz, que bênção. Me levantarei. A Vanúbia já tá ligadinha aqui na programação. Me levantarei. Pastor Wagner, se quiser pode compartilhar, não sei se tem um grupo aí da tua igreja, o pessoal vem aqui. Simples toque de tua mão poderá me refazer e cantará meu coração, Senhor. E galera, já tá tarde, né? Quem já tomou aquele café reforçado? Meu Senhor, Sabadão, finalzinho de semana. te esperarei. Oh, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. Para vezes é demais, mas sobre as sombras tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Meu Senhor, és seu rei, só em ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. Às vezes é demais, mas sobre as ondas tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor. Miguel Medeiros chegando aqui na nossa live. Isso aí, galera. Pessoal da manhã talvez ainda não esteja acostumado comigo, né? Mas a galera da tarde, da noite, já sabe que eu tô aqui todos os dias. Nós vamos ter agora nas partes da manhã, nós vamos trabalhar mais focado nos estudos da Palavra de Deus, dos debates, para a gente ter mais conhecimento, né? Você curtiu Sobre as Ondas com Marcos Antônio? Daqui a 5 minutinhos nós vamos subir o pastor Wagner para a gente já fazer início aí ao nosso debate Bíblia. Que maravilha, gente, ter vocês aqui conosco. Continuem aqui, não vai embora. Vamos curtir o louvor da Shirley Carvalhais, Bate Coração. Louvor aí do Jair Pires, né? Vocês estão conseguindo aí ouvir os louvores? Minha voz está saindo legal aí para vocês?
Olha a Célia chegando aqui nos dando bom dia, Célia. Coração bate e não para de bater. Bate, 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 coração, porque eu preciso tanto de você. Bate, coração companheiro, ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa, juntos temos. Olha minha irmã Clarice, bora lindona, que bom ter você aqui. Veja que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. E já nós vamos debater sobre o tema família. Coisa complicada, mas é bênção de Deus, né, gente? Começou lá no Éden. Não tinha como dar errado, né? Só tinha Adão, só tinha Eva. Não tinha como dar errado. De repente, Eva dá ouvidos à serpente. Adão também deu ouvidos à mulher e à serpente. E aí Adão ainda culpou a Deus. Olha aí, ó, foi a mulher que tu me deste. Não tinha como dar errado e de repente deu tudo errado, né? Deus manda Noé construir uma arca para que todo mundo fosse salvo, né? Mas quem entrou dentro da arca foi Noé e sua família. Que dirá de Abraão, Isaac, Jacó, homens de Deus, mas que tiveram sérios problemas dentro de suas famílias. Vem à porta nesta hora. Se eles eram homens de Deus, como que tiveram tantos problemas dentro de suas famílias, a ponto de irmãos venderem seus irmãos, a ponto de um homem de Deus amar mais uma esposa do que a outra, a ponto de um homem de Deus fingir que a sua esposa fosse sua irmã para não correr o risco de ambos serem mortos. Então a gente vai debater sobre família, coisas complicadas, mas é bênção de Deus, aleluia! Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Shirley Carvalhais, bate coração. Louvor do nosso amigo Jair Rodrigues, né? Vamos curtir Visitação aí com Nívia Soares. Que louvor lindo, gente, que maravilha. Que não passe de mim o tempo da tua visitação, que não passe de mim o tempo da tua visitação. Quero abrir a porta, adorando a ti, Senhor. Qual o modelo que você que está em casa pensa sobre família, né? Qual o modelo que a Bíblia apresenta? Pelo nome, pois o que eu mais quero é ser habitado por tua glória. Estabelece o teu trono
esta geração. Espírito Santo de Deus. Eu vou subir aqui o nosso amigo e pastor Wagner da igreja O Brasil para Cristo na nossa janelinha, e ao final desse louvor a gente vai estar iniciando aí o nosso debate. Vem, vivifica-me, Espírito Santo de Deus, sopra sobre mim, como um vento impetuoso. Oh, vem, vivifica-me. Sim, Senhor, que não passe de mim o tempo da tua visitação, que não passe de mim o tempo da tua visitação. Quero abrir a porta. Olha a Rosângela Cisnante comentando: estou fazendo almoço, mas estou vendo, que maravilha. Coloca na caixa de som, Rosângela. Voz que me chama pelo nome, pois o que eu mais quero é ser habitado por tua glória. Estabelece o teu trono sobre esta geração. Espírito Santo de Deus, sopra sobre mim, como um vento impetuoso. Oh, vem, vivifica-me, Espírito Santo de Deus, sopra sobre mim, oh, como um vento impetuoso. Oh, vem e vivifica-me, Senhor, oh, que não passe de mim a tua presença, que não passe de mim a tua glória. Preciso tanto de ti, não passe de mim, Senhor, que não passe de mim a tua presença, que não passe de mim, Deus, a tua glória. Preciso tanto de ti, não passe de mim, Senhor. Milena Vidal, seja bem-vinda aqui à nossa live. De mim, Senhor. Pessoal, vindo aqui através do link compartilhado, né? Espírito Santo de Deus, sopra sobre mim, sopra, Senhor, como um vento impetuoso. Oh, vem, vivifica-me, oh, yeah. Aleluia, que maravilha. A Rosângela chegando aqui também. Bora, Rosângela, minha irmã. Pastor Wagner, a paz do Senhor Jesus, homem de Deus.
A paz do Senhor, meu irmão. Bom dia a todos. Como é que você tá, meu irmão? Tô bem, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Tô sim, só parece que tá perto de algum vento aí, né? Tá, eu vou desligar o ventilador que eu imaginei que fosse dar interferência. Agora tá dando pra te ouvir sem interferência. Pode falar, tô conseguindo ouvir. Nosso pastor Wagner, pastor da Igreja O Brasil para Cristo, há quanto tempo no Evangelho, pastor? Fala pra gente. Como que foi a tua conversão? Aproximadamente 15 anos, né? Na verdade, eu fui criado no Evangelho, né? E aos 17 anos eu me desviei e voltei aos 30. E desde então eu tô firme para a honra e glória do Senhor Jesus. E a tua igreja fica onde? A nossa igreja fica localizada no centro de Santa Cruz da Serra, na rua Coivara, número 10, ali no centro mesmo de Santa Cruz da Serra. Então, galera, estamos aqui hoje recebendo o nosso amigo e pastor Wagner para a gente debater, fazer um debate bíblico e falar sobre família, coisa complicada, mas bênção de Deus. E como eu estava falando lá no início, tinha Adão, tinha Eva, família de pessoas perfeitas, que não sabia, que não tinha conhecimento do mal, tinha conhecimento apenas do bem. Então a gente olhava e pensava, não tem como dar errado. E de repente, tudo deu errado. Mas para algo dar errado, precisou de dois fatores. Primeiro, a investida de Satanás contra a vida dessa família. E a segunda foi essa família dar ouvidos ao inimigo. Então, eu quero já perguntar aqui ao nosso amigo e pastor. Pastor, como que pode uma família que parecia perfeita ainda assim ter dado ouvidos à voz de Satanás? Antes de nós iniciarmos esse debate, eu gostaria de estar aqui lendo uma palavra aqui, pode ser? Pode, com certeza. Se encontra em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Podemos ler? Sim. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs o nome a todo o gado, às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta terá chamada mulher, por conta do homem foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu vou estar orando rapidamente. Glorioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Pai, te agradecemos pela vida, Senhor, do Jonathan, que é o apresentador desse podcast, desse debate. Te agradecemos pela vida de cada irmão que está acompanhando esse debate, ó Pai. Pedimos a Ti, Espírito Santo, nos dê sabedoria e entendimento, para que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que nós venhamos falar segundo a Tua palavra. Muito obrigado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jonathan. Sim. Você pode formular a pergunta de novo, por favor? Como que pode uma família que parecia perfeita, de duas pessoas perfeitas, ainda assim darem ouvidos à voz de Satanás? Então, aqui nesses versos que eu acabei de ler, que está em Gênesis capítulo 2, do 18 ao 24, ali nós vemos a criação, né, da primeira família, né? Na verdade,
quem criou a primeira família foi o próprio Deus, né? Ao criar Adão, né, do pó da terra, e ali todos os animais, e ali Adão ele pôs o nome, né, de cada animal, e ali ele não achou, né, nenhum animal que se adequava a ele, e aí Deus criou a mulher da sua costela. Então, partindo desse princípio, houve ali um ato de desobediência, porque houve uma ordenança de Deus, né? Para que não se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Deus deu essa ordenança a Adão, né? Nós temos que deixar isso claro, porque muitos pregadores eles vão falar que Eva comeu o fruto e deu para Adão, mas a ordenança estava para Adão, né? Então, em meio a um ato de desobediência, né, de Adão, né, veio a ter tudo o que aconteceu, o pecado ao entrar na humanidade, né, devido a um ato de desobediência. Então, nós entendemos que a obediência é o princípio da palavra, que foi através da desobediência que o pecado entrou e veio a acontecer tudo o que está acontecendo nos dias atuais, né? Toda a violência, toda a criminalidade veio de um ato de desobediência de Adão, né, que não obedeceu à ordenança de Deus. Então, pastor, o que a gente pode tirar disso daí é que uma família que por um acaso dê ouvidos ao inimigo e faça aquilo que ele manda, pode gerar problemas futuros, porque da mesma forma que Adão e Eva deram ouvidos à voz do inimigo e gerou problemas para a humanidade inteira, quer dizer que as nossas escolhas dentro de nossa família podem gerar problemas lá no futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. Com certeza absoluta. O inimigo das nossas almas, nós temos que entender isso. Ele já está condenado, né? A verdade é que nós sabemos biblicamente que o inimigo ele já está condenado. Então, quando ele vai investir em Eva, para que Eva comesse do fruto e posteriormente desse ao seu esposo, né? Ali já era uma estratégia de Satanás para destruir não só a família, mas a humanidade, né? Então, nós como cristãos que vivemos o Evangelho, nós temos que entender que se nós vivermos o Evangelho, vivermos a palavra de acordo com a vontade e o querer de Deus, tudo o que está acontecendo em relação à destruição da família vai ser bem diminuído. Por quê? Porque o afastamento de Deus é que faz com que tudo o que está acontecendo aconteça, entendeu? A gente pode pegar Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E também lá em Mateus 19, versículo 6, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ali é feita uma aplicação de um modelo de família, né? Jesus fala, né? Que o homem vai deixar sua casa, deixar a sua família, para junto à sua esposa, criar uma nova família. Então, como que podemos definir família à luz da Bíblia? E aí, trazer um contraponto com a modernidade, que tem trazido novos modelos de família, através das ideologias e tudo mais. Como manter um modelo de família à luz da Bíblia e ir contra essa modernidade que o mundo tem trazido com novos modelos de família? Quando a gente vai para Mateus 19, ali vai ter uma discussão sobre divórcio, né? E Sim. ali, alguns fariseus, alguns estudiosos, eles vão falar sobre a questão que Moisés permitiu a carta de divórcio, e ali Jesus ele vai falar, não, no princípio não era assim, mas pela dureza do coração, Moisés deu carta de divórcio, e ali ele vai falar, né, que ele vai ratificar a questão da família, né, que ele vai dizer, né, como eu li lá atrás, né, que o homem vai se unir, né, a sua esposa e serão os dois uma só carne. Nós temos que entender que
a Bíblia ela nos ratifica que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O que essa palavra ela quer dizer? O sistema que governa o mundo, ele não vem de Deus, ele vem de uma mente maligna, né? Ele vem numa mente maligna. Algumas pessoas elas falam assim, o mundo jaz do maligno. Não, não é dois, é no. Porque o inimigo ele não criou nada. Ele apenas toma posse daquilo que não foi criação dele. Então, a mente, né, de muitos líderes que governam a maioria das nações hoje, eles vão querer mudar a configuração daquilo que Deus criou no Jardim do Éden. Porque o que Deus criou? Homem e mulher, macho e fêmea. Essa é a criação da família judaica cristã. É isso que nós temos que entender. Agora, o que os líderes, o que alguns com uma mente deturbada pelo inimigo quer fazer é o quê? Transformar isso. Ou seja, dois homens que se casam, né? Eles querem colocar como um casal. Não, o casal é homem e mulher, macho e fêmea. No máximo que a gente pode falar é dois companheiros ou duas companheiras. Agora, família, quando se trata de família, é macho e fêmea. É claro que nós temos que respeitar, isso não nos dá o direito de desrespeitar, né? Quem opta, porque existe o livre-arbítrio e nós cremos, né? Nós sabemos que algumas igrejas não creem dessa forma, mas a nossa denominação crê no livre-arbítrio. E nós temos que respeitar o livre-arbítrio de quem quer viver com uma pessoa do mesmo sexo. Nós não concordamos com o pecado. Nós somos contra o pecado, mas nós temos que respeitar as pessoas. Então nós respeitamos essas pessoas que decidem viver dessa forma. Mas a forma da família bíblica é homem e mulher, macho e fêmea. Tanto que Deus vai ratificar lá em Gênesis. E unirá o homem à sua mulher e serão os dois uma só carne. Sim, e hoje em dia, eu já vi, tá? Eu falo por experiência e eu já vi uma pessoa que se diz pastor, que se diz homem de Deus, dizer que se o homem tiver condição de manter as duas esposas iguais, ele pode sim ter mais de um com a esposa. Eu achei isso um absurdo. Eu falei com ele, mas pastor, desse jeito. Se fosse assim, Deus não teria dado apenas Eva para Adão, teria dado Eva e mais algumas mulheres para ele. Então a gente vê que o modelo de família ela vem sendo deturpada pelo inimigo, não só pelo sistema, mas por pessoas que ele tem colocado também, infelizmente, dentro de igrejas para fomentar, para poder atrapalhar o crescimento da igreja do Senhor. Então, pode falar. O que nós temos que entender é que nós não temos que, como cristão, eu costumo até ratificar isso na igreja, nós não podemos viver um achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia acha. O cristão que ele se converte, que ele nasce de novo, que ele tem o Espírito Santo de Deus, ele não pode viver um achismo teológico, ele tem que viver o que a Bíblia fala. E aí, quando eu falo disso, eu falo de pastores e eu falo de membros, eu falo de pessoas que, mesmo não estando com a responsabilidade de dirigir igreja, você tem que viver o que a palavra afirma. E aí, o que a palavra afirma é que é homem e mulher, os dois, não três, não quatro, não cinco. Dois serão uma só carne. Então, se um pastor ele fala diferente disso, ele não é pastor, ele é um falso pastor, ele é um falso profeta, porque ele, como pastor, ele tem que viver o que a palavra diz. E isso, quando eu falo isso,
é muito complicado, porque as pessoas hoje, dentro da igreja, a maioria estão vivendo um achismo. Não, eu acho que tem que ser isso. Não, eu acho. Não, não é o que você acha. Vai para a palavra. Ah, eu estou com uma dúvida em relação a casamento. Vai na palavra, vai buscar na palavra o que você precisa, sua dúvida. Então, dentro do que a palavra te fornecer, você vai viver a palavra. Jesus, ele falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O grande problema que nós estamos vivendo hoje na igreja é que as pessoas estão ouvindo a palavra, mas não estão praticando. Então, se o próprio apóstolo Paulo ele vai falar: se um anjo do céu descer e lhe pregar outro evangelho, se eu ou algum dos apóstolos, ou até mesmo um anjo do céu descer e pregar outro evangelho que não seja conforme a palavra, seja considerado anátema. Essa palavra anátema, ela quer dizer, na tradução, maldito. Maldito. Olha só como é sério o negócio. Então, a pessoa que ela vai pregar um evangelho diferente da palavra, do que está na Bíblia, ela é considerada maldita. Então, é por isso que nós temos, como diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Pastor, nós falamos aqui sobre o fundamento da família, né? Você foi lá em Gênesis, buscou lá em Gênesis, e também falou de Mateus 19, Jesus usando a palavra para ensinar, como o senhor mesmo agora falou, né? Não é no achismo, é na palavra. O próprio Jesus ensinou dentro da palavra o modelo de família para aquele grupo ali, né, que estava perguntando. E hoje em dia ainda surgem muitas dúvidas. Dentro dessas dúvidas, é bom a gente falar sobre o papel do marido e o papel da mulher. Em Efésios 5, do 22 ao 33, ordena que a mulher respeite o marido, ame sacrificialmente. Como a gente pode fazer para equilibrar essa questão da submissão bíblica e a igualdade da mulher e o homem perante Deus? Porque assim, a diferença do homem para a mulher, para Deus, o que seria submissão? Então, essa questão da submissão está sendo muito deturbada pelo movimento feminismo. O feminismo ele está entrando dentro da igreja, né, e está deturbando o papel da mulher em relação ao papel do homem, entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte: biblicamente falando, né, o que é a submissão? A submissão é estar debaixo de uma missão. Não é que a mulher é inferior ao homem. Não é que a mulher está debaixo. Até porque quando nós lemos lá em Gênesis, a mulher ela foi tirada do lado da costela. A gente sabe que a costela fica do lado. Então a mulher ela foi tirada do lado. E a palavra é bem clara: far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea, fiel. Então, o que é a submissão bíblica? Aqui eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando de achismo. A submissão bíblica é a mulher ela ajudar o marido a cuidar da família. É o equilíbrio. A mulher é o equilíbrio emocional do marido. A mulher ela está ali para ajudar emocionalmente, na parte emocional, apoiando, dando força, ajudando, dando o suporte para os filhos. Não que ela seja inferior, não, de maneira nenhuma. O homem que ele usa essa palavra de submissão para poder humilhar, para poder colocar a mulher para baixo, para poder falar palavras que venham denegrir, ele não é um cristão. Por isso que é importante a gente viver a palavra, porque a palavra submissão ela está ligada a uma auxiliadora. A mulher é uma auxiliadora do marido. Ela é uma ajudadora do marido. O marido tem a missão de quê? De prover, de trazer o alimento, de trabalhar, de proteger, né? De proteger a família. E a mulher ela vai estar ali o quê? Ajudando o marido em tudo isso.
a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, de alguma forma, se ela pode financeiramente trabalhar, se ela pode trabalhar, se ela tem condições, porque tem mulheres que não têm condições de trabalhar, mas se ela pode ajudar nessa parte, mas não é papel dela, tá? É bom ratificar isso, porque tem muitos homens que é preguiçoso, bota a mulher para trabalhar, fica dentro de casa e sendo sustentado. Não. A mulher, se ela quiser optar, se ela não quiser, o homem ele não pode obrigar. Então essa palavra submissa não é que está embaixo, é que está do lado, apoiando e auxiliando. Só que o movimento feminista ele vem para deturbar isso e para atacar a família, no caso, colocando que o homem ele é um tirano, o homem ele não presta para nada, o homem não vale nada, e aí o que esse movimento faz? Ele joga a mulher contra o homem, e aí isso tudo é uma ideologia satânica para quê? Para destruir a família. Tanto que você tem visto hoje muitos casamentos sendo destruídos. Por quê? Porque pela internet, pela rede social, você vê vários vídeos de influenciadoras com a mente satânica entrando na mente das mulheres e falando, não, separa do teu marido, você pode, você é independente. É claro que a mulher ela pode ser independente, ela pode ter a profissão, pode ter a faculdade, isso daí não é, mas o que elas estão colocando é que a mulher não depende, não precisa de homem para nada. É claro que a mulher ela pode viver a sua vida sem homem, mas o que a Bíblia nos afirma é que há um complemento de homem e de mulher. E o que o movimento feminista faz é entrar na mente das mulheres e jogar as mulheres contra os homens. E isso daí é uma ideologia para destruição da família, entendeu? Parece que quanto mais o tempo passa, pastor, mais se fazem atualmente homens frouxos, né? Provérbios 24:10 diz, se você demonstrar fraqueza no dia da angústia, tua força será pequena. Então nós não podemos ter nós como homens e mulheres de Deus, não podemos ser frouxos no dia da angústia, porque a nossa força será pequena. Mas hoje em dia, a gente vê homens que se contentam em ficar em casa enquanto a mulher está lá trabalhando. E às vezes a mulher ainda chega em casa, tem uma luz que queimou e o cara nem teve coragem de trocar aquela lâmpada. E às vezes a mulher chega em casa cansada do serviço. Então, essa questão do papel do marido e o papel da mulher, o senhor acha que muitas vezes nós, como homens, também deixamos a desejar no nosso papel dentro do lar? Com certeza. Você tocou agora num ponto aí fundamental. Como eu falei, o papel do homem é prover e proteger. Esse é o papel do homem. Prover, trabalhar. O homem ele não pode ficar dentro de casa, ele tem que trabalhar. Ah, eu estou desempregado. Vai vender uma bala, vai limpar vai capinar um lote, vai trabalhar na obra. O homem tem que prover e proteger. Essa é a função do homem. Mas hoje, muitas, tanto mulheres como homens, antes de casar, e isso eu converso muito com as pessoas, inclusive já conversei com você sobre Sim. isso, muitas pessoas não estão tendo filtro. O filtro na hora do namoro. O namoro é muito importante. Por que o namoro é muito importante? Porque o namoro é um momento que você vai observar a pessoa ao qual você está se relacionando e vai ali fazer ali algumas observações que vai dizer se aquela pessoa ela é ideal para você ou não. O grande problema é que hoje as pessoas estão namorando e estão casando e depois estão se arrependendo. Por quê? Porque os sinais tanto para o homem quanto a mulher aparece. A mulher está namorando com o homem e ela observou que ele é preguiçoso, sai fora. O cara ainda dá tempo de correr, né? O cara não sabe fazer um arroz. Um homem ele tem que saber fazer um arroz.
O homem ele tem que saber fazer um feijão. O homem ele tem que, eu não sou pedreiro, mas eu tenho que saber fazer uma massa, nem que seja para tapar um buraco na parede. Eu tenho que limpar uma fossa. Outro dia a fossa aqui de casa deu problema aqui. Eu entrei dentro da fossa, eu limpei, eu mexi no cano. Então, o homem ele tem que ter isso. Mas hoje as pessoas estão namorando e estão deixando o sentimento. Eu amo ele, eu amo ela. Isso não é o suficiente para poder se manter um relacionamento, um casamento, uma família. Tem muitas outras coisas. É claro que você tem que amar, tem que ter atração pela outra pessoa, mas não é só isso. Tem que ver se a pessoa, se a mulher, ela gosta dos afazeres domésticos. Tem mulheres que não gostam dos afazeres domésticos. Tem mulheres que não gostam de cozinhar, tem mulheres que não gostam de limpar a casa, tem homens que não gostam de trabalhar, tem homens que não gostam de fazer alguma outra. Vamos supor, a esposa não está bem, está passando mal, o marido não sabe fazer um arroz. Entendeu? Então, complicado demais, né? Então, tudo isso aí é na era do namoro. Eu tô namorando, deu sinais ali. O cara é agressivo. No namoro, ele vai, em algum momento ali, ele vai ser agressivo. Então, você já viu que a pessoa é agressiva, e hoje não é só o homem que é agressivo, tá? Tem muitas mulheres que é agressiva também hoje. Então, você viu ali no namoro sinais, presta atenção nos sinais e sai fora. É bom o senhor tocar nesse ponto aí, que eu costumo sempre dizer, irmãos, se aquele homem, se aquela mulher bate ou maltrata o seu pai ou sua mãe em casa, não é com você que ele vai mudar, não, irmão. O que liberta é o Espírito Santo, né? Você, o meu amor, não, ele não vai mudar. Porque se ele não tem capacidade de amar os pais, ele não vai ter capacidade de te amar. Gente, vamos fazer um intervalo aqui, pastor, rapidamente. A gente vai dividir em 3 blocos. Aí eu já volto com mais algumas perguntas para a gente debater, tá bom? Amém. Só para a galera que está em casa, que quiser ir no banheiro, tomar uma água. Aí a gente volta daqui a uns 2 minutinhos, tá bom, galera? Já voltaremos. Mas pode ficar aí na janelinha, tá? Amém. Enquanto isso, você que está em casa vai curtir aí Saudade de Casa com Jefferson e Suelen. Que ambiente de glória! O Verbo se fez carne, na terra descer, operou muitos milagres. Aleluia! Era mesmo filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo, vivo. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar, e eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar, sou sua noiva apaixonada. Tem mais alguém aguardando? Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas
quando fui, fez sua promessa que iria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada e eu aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus, vem me levar. Isso aí, meus irmãos, estamos de volta com o nosso programa Live Show Debate Bíblia. Isso aí, meus irmãos, nós estamos aqui falando sobre a família, né? E a gente já falou aqui sobre o fundamento da família, como que iniciou. Falamos também sobre o papel do marido e da mulher. Então a gente vai falar aqui sobre prioridade. Tá me ouvindo, pastor Wagner? Amém? Estou ouvindo sim. Hoje em dia, gente, temos a família. Só que Cristo nos deu um direcionamento de como fazer. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como uma família pode colocar como prioridade, pastor, o reino de Deus sem negligenciar as responsabilidades do trabalho, do casamento? Porque se eu deixo de ir para o trabalho para ir para a igreja, tá certo? Para buscar o reino de Deus? Ou então, se eu tenho minha família e meu trabalho é no horário de culto, eu tenho que escolher, cara, não dá para ir para a igreja. Eu tenho que ir para o trabalho, que eu trabalho à noite. Como priorizar o reino de Deus sem negligenciar os trabalhos e a família? Então, eu costumo falar lá na igreja a questão do equilíbrio, né? A questão do equilíbrio é muito importante, né? O apóstolo Paulo, ele vai ratificar que o casado, ele tem que cuidar da família e o solteiro cuide das coisas do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele está falando isso, ele está falando de dedicação. Quando você é solteiro, você tem mais tempo para poder trabalhar na obra do Senhor, para trabalhar, fazer a obra, estar com mais frequência na igreja. Mas quando você é casado, você tem que trabalhar, sustentar sua família, você tem que prover, como eu acabei de falar há pouco. Então fica um pouco mais difícil. Mas como que a gente tem que entender essa parte? Da vida espiritual, né, e a família. É tendo equilíbrio. Por exemplo, se eu estou desempregado, eu tenho que sustentar minha família. Se eu estou desempregado e eu arrumo um emprego no horário do culto, eu não posso deixar de sustentar minha família. Eu tenho que ir para o meu trabalho, aceitar esse trabalho, porém eu preciso orar ao Senhor para que Deus possa abrir outra porta no horário que eu possa ir para os cultos. E aí, nesse intervalo, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma vida de oração, leitura bíblica, estudo da palavra, fora da igreja, porque nós temos que entender que ser cristão não é só dentro da igreja. Ser cristão é fora também. Então, em casa, você tem que ter o teu devocional, em casa você tem que orar, em casa você tem que ler a palavra, em casa você tem que jejuar. A igreja é um complemento. Nós temos que entender isso. A igreja é um complemento. E quando a palavra de Deus diz lá em Mateus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ele está falando o quê? Buscar o reino de Deus, mas como prioridade de vida, ter a presença de Deus, ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. E isso não requer só eu estar nos cultos, mas é claro que nós temos que estar nos cultos, temos que estar na escola dominical, mas nós também temos que ter um equilíbrio, porque entra outro problema. Tem pessoas que ela não quer trabalhar, ela não quer estudar, ela não quer fazer nada, ela só quer ficar dentro da igreja 24 horas por dia, e isso também não agrada a Deus.
Então, você tem que ter um equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Você tem que ter o teu momento de culto, mas você tem que ter o teu momento também de lazer com a tua família, ir no shopping, ir numa praia, ir numa cachoeira, ir numa praça, entendeu? Passear com a família quando puder. Claro que nós sabemos que a questão econômica às vezes atrapalha, mas sempre que puder. Mas a palavra-chave é equilíbrio. Equilíbrio. O que falta em muitos crentes é equilíbrio. Ou a pessoa é muito crente ou ela é pouco crente. Entendeu? Ou ela ora o dia e noite, lê a Bíblia dia e noite, ou ela não lê nunca, não ora nunca. Então, tem que ter o equilíbrio. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Às vezes, e a Bíblia fala, né? Como é esse tempo, né? Se você tá jovem, pode subir um monte todo dia, tá ali, vai, mas depois que você casa, depois que você constitui a sua família, o monte é o trabalho, é o fogão ali onde você tá ali cozinhando, falando com Deus, tá no trabalho, o homem tá ali no trabalho, batendo aquele prego ali, mas tá falando com Deus, né, pastor? É verdade. Porque a Bíblia, apóstolo Paulo fala, ele diz assim, ó, orai sem cessar. O que é o orar sem cessar? Orar no ônibus, orar na bancada de trabalho, orar na máquina, orar no volante do carro. É orar sem cessar. É você estar uma vida de oração. Não precisa fechar os olhos, orar pela mente. Você está ali ligado com Deus, entendeu? O cristão, a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, ele falou, né? Que nós temos que o quê? Vigiar e orar. E por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que é ter uma vida de oração? É você estar orando em todo tempo na tua mente e vigiando em todo tempo, entendeu? Pastor, falando sobre família, é sempre bom a gente também atentar para a questão de quando um casal se une, provavelmente, probabilisticamente virá filhos, né? Provérbios 22, versículo 6 diz: educa a criança no caminho. Qual a diferença entre mostrar o caminho para a criança e educar a criança no caminho que se deve andar, pastor? Então, a educação cristã, ela vai passar por não só levar a criança para a igreja, porque, às vezes, a maioria das pessoas que se desviam, filhos de crente que se desviam, eles frequentaram a igreja desde pequeno e, quando chegou na vida adulta, se desviou. E isso daí acontece porque não só mostrar o caminho, mas ser exemplo, acima de tudo, né? O exemplo, a maior pregação não é o que você fala, é o que você vive. Então, o teu filho, ele, por mais que ele vai para a igreja, mas o teu comportamento que ele vê no dia a dia é que vai influenciar na fé dele depois que ele se tornar adulto. Então, o que nós, muitas das vezes, como pais, falhamos é que nós levamos para a igreja, mas muitas das vezes ele não vê, o filho não vê o cristianismo que é pregado na igreja ou falado pelo pai na vivência do dia a dia. Então, muito mais do que ensinar, é ser exemplo. É o filho te ver orando, de joelho dobrado, o filho te ver com a Bíblia aberta, o filho, ele tem que ver Jesus no pai e na mãe, porque isso daí é que vai influenciar amanhã ou depois a caminhada dele. Gente, é sempre bom destacar, a gente está falando aqui um modelo de família criada por Deus, modelo de família cristã. A gente não está aqui para proibir você de fazer o que você quiser na sua família, mas a gente deve te mostrar o que está escrito, a verdade à luz da Bíblia. O que você vai fazer da tua família, você que está em casa, é algo que Deus vai requerer de você lá no céu. Porque Deus está te dando oportunidade de você cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Quando você chegar lá no céu, o que você tem para apresentar diante de Deus? Né? E tanta gente deturpando, né? Ah, não, minha família é assim, é 2 mulheres, é 2 homens, é 3, 4 mulheres. O que vocês vão fazer da família? O que, né? O que as pessoas vão fazer?
a gente não tem controle sobre isso, mas que a gente tem que pregar o que está escrito dentro da palavra. A gente precisa ensinar isso daqui. E falando, pastor, sobre criar o filho no caminho, né? Muitas vezes não só mostrar, mas vem filho, vem junto comigo. Entra a questão da criação e da disciplina, porque tem gente que cria o filho, mas não disciplina ele para ele acordar cedo, para ele ir para a escola. A criança vai para a escola quando não quer, não vai. Eu fui criado da seguinte maneira: eu tinha que acordar e limpar o quintal. Se eu não fizesse isso, eu não tinha o açaí da tarde, que eu gostava de tomar açaí. Eu fui criado debaixo de uma disciplina, e aquilo ali para mim foi bom, porque hoje eu vivo assim. Eu sei que para eu ter as coisas eu preciso trabalhar, e muita criança é mimada pelos pais. Então, como fazer para você disciplinar o seu filho sem despertar a ira dele? Porque muitos pais confundem disciplinar com humilhar o filho. E aí cresce aquele ali, o pai e o filho, entristecidos uns com os outros, às vezes precisando até se perdoar. Como fazer para disciplinar o filho sem maltratar, sem ofender, sem entristecer, sem despertar a ira dele? Só fazer um adendo aqui. Porque tem muito filho de cristão que não quer ser cristão por causa da atitude do pai e da mãe dentro de casa. Ponto. Então, aí entrou o que eu falei. Você ser exemplo para o seu filho. Não só falar de Jesus, mas ser exemplo. Esse exemplo passa pelo respeito. Entendeu? Pelo respeito que você tem pelos seus filhos. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que não é, para nós aborrecermos os nossos filhos. O que acontece hoje, muitos pais, e eu fui criado dessa forma, é que muitos pais usam da sua autoridade para ser autoritário. Nós temos que entender isso. A Bíblia diz que é para nós não apartarmos a vara do nosso filho. O que essa palavra quer dizer? Não apartar a vara é disciplina. Não é que você tem que espancar o seu filho, não é que você tem que machucar o seu filho, mas dar umas varadinhas, dar uns tapinhas, isso daí não mata não, tá? Não mata, até porque eu passei por isso e estou aqui para a honra e glória do Senhor. Mas o pai e a mãe, ele tem que usar a sua autoridade dada por Deus. Deus deu uma autoridade para o pai e para a mãe. O filho, enquanto ele está embaixo da tutela do pai e da mãe, ele tem que ter disciplina. Ele tem que estudar, ele tem que, se possível, como você, fazer uma tarefa em casa. Isso daí já vai ensinando a ele a ter responsabilidade, e ele tem que entender que a autoridade é o pai e a mãe. Então isso daí não se discute, porque hoje está acontecendo o seguinte: muitos pais, eles não exercem autoridade ou são autoritários, entendeu? Ou eles são autoritários, querem impor de qualquer maneira, às vezes até espancando, até humilhando, falando palavras que humilha o filho, que bota o filho para baixo, ou eles deixam o filho fazer o que quer. Então, tanto um como o outro está errado. Eu tenho que entender que eu, como pai, e a mãe, como mãe, tem autoridade. E você tem que deixar bem claro: filho, o pai te ama, o pai quer o melhor para você, mas é assim, 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 e acabou. Não, é assim. Enquanto você estiver morando comigo, enquanto você estiver embaixo da minha tutela, você vai ter que cumprir as regras estabelecidas dentro da casa e cumprir. Não tem essa, não quero, não quer não. Enquanto você estiver morando comigo, enquanto você estiver sobre a minha responsabilidade, você vai ter que fazer isso, 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 e isso é exercer autoridade. Não é ser autoritário. Não, você tem que fazer e xingar e bater, espancar. Não é assim. É exercer autoridade e deixar claro: eu sou autoridade sobre você e você me deve respeito. Enquanto você estiver embaixo do meu telhado, comendo da minha comida, você for de menor, você tem que me respeitar
e pronto, e não se negocia isso. Isso daí não se negocia. E é o respeito. Respeitar é o melhor caminho, entendeu? Porque desde o momento que entra o desrespeito, aí é onde muitos filhos pegam ódio do pai, pegam ressentimento do pai, e como você falou, sendo um pai cristão, isso vai fazer com que ele se afaste cada vez mais do evangelho, e quando ele tiver adulto, a última coisa que ele vai querer é entrar dentro de uma igreja. É verdade, pastor. E eu conheço pessoas que são cristãs, tá? Que ao invés de levar as pessoas para mais perto de Cristo, leva pessoas para mais longe de Deus, através das suas condutas e através do jeito de tratar uns aos outros, né? E por falar nisso, existe uma coisa que está dentro das famílias. Toda família tem conflito, mas a família, querendo ser bem-aventurada, precisa liberar perdão, como foi em Gênesis capítulo 45, José, por mais que naquele momento, enquanto José lembrou de seus irmãos, a ira se acendeu, mas ele lembrou, e ele ainda perguntou, o pai de vocês ainda é vivo? Ainda é vivo. Como lidar com essa questão de perdoar? Porque é muito difícil às vezes, né? Às vezes o marido vai dormir brigado com a esposa, ou a esposa vai dormir brigado com o marido ou com os filhos. Deixa para pedir perdão amanhã, pastor? Deixa a poeira baixar? A questão do perdão dentro da família, como funciona? É o que eu falei no começo do debate. Jesus, quando ele vai, os discípulos, eles vão fazer um questionamento a Jesus. Senhor, os discípulos de João oram, por que nós não oramos? Nos ensina a orar. Jesus, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. E o que a oração do Pai Nosso vai falar? Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, a questão do perdão, tanto na questão familiar como na questão fora da família, é uma questão de salvação, tá? Porque no céu não entra pecado. Então, logo, se a pessoa ela não libera perdão, se Jesus voltar ou se ela morrer, ela não vai para o céu, ela não vai ser salva. Por quê? Porque é uma raiz de amargura, né? O que a palavra de Deus diz é que não se deita o sol sobre a vossa ira, ou seja, não se deita, não se dorme com o coração com ira, com o coração magoado, com o coração entristecido. Então, eu sei que é difícil, não é fácil, né? O que eu estou falando aqui serve para mim também, tá? Eu estou falando, Sim. mas serve para mim também. Não é fácil. Ainda mais na questão de casamento, a gente sabe que tem muitos conflitos, homem, mulher, marido, esposa, tem muito, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e às vezes entra o conflito, mas o ideal é que seja liberado o perdão, o ideal é que seja o diálogo seja prioridade, sempre o diálogo, sentar, conversar, ver o que está acontecendo, tentar resolver da melhor forma possível. A gente sabe que é difícil. Família, um casal, um tem uma visão do mundo, o marido tem uma visão do mundo, a esposa tem uma visão do mundo, o filho tem uma visão do mundo, e dentro disso aí tem que entrar um consenso para que aquilo ali venha viver harmonicamente, para que venha ter harmonia entre si e venham conviver. E aí entra a questão do respeito. O marido tem que respeitar a esposa tem que respeitar o marido, o filho tem que respeitar o pai, e tem que respeitar a mãe, e todos respeitarem entre si. E o perdão, lembrando mais uma vez, eu vou ratificar aqui, porque é um debate cristão. O cristão que ele não libera perdão, ele, infelizmente, ele não é salvo. Ele não vai para o céu. Então, se tem alguém eu tive uma desavença com meu pai, eu tive uma desavença com a minha mãe, eu tive uma desavença com qualquer pessoa que seja e não foi liberado perdão, se tem uma raiz de amargura,
problemático. Tem que ser liberado o perdão. Nós sabemos que não é fácil. O próprio Jesus falou, né, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem e nos maltratam. Olha como é que o cristianismo é difícil. É por isso que eu falo, a palavra de Deus diz, entrai pela porta estreita. A porta estreita é isso, é você, às vezes, liberar perdão para quem te magoou, orar por aquele que te persegue. Então é muito complicado. Pastor, eu estou ouvindo aí o senhor falando sobre o perdão e sobre que cada um, né, tem uma visão de mundo. E aí, olha só que interessante, a gente tem aí no casal Isaac e Rebeca, né? Isaac, ele é enganado por seu filho Jacó com o aval ali de Rebeca, mas nessa questão de visão do mundo, é necessário a gente respeitar a vida espiritual tanto da nossa esposa quanto do nosso marido, porque Deus falou com Rebeca, ó, o maior servirá ao menor, e ela entendeu isso. Então Isaac poderia ter ficado tanto que a Bíblia fala que Esaú e Jacó eles se reconciliam, se perdoam, e Isaac ainda estava vivo. Então eles ainda sepultaram o pai. Imagina se nesse tempo todo Isaac ficasse, pô, Rebeca, tá vendo? Você me enganou. Se ele não entendesse que o que a esposa fez ali foi necessário para cumprir o que Deus havia prometido, né? Sobre o maior servir o menor. Agora, gente, eu quero perguntar para vocês que estão em casa. Esse debate que a gente está fazendo aqui consegue se aproximar um pouquinho do que vocês escutam nas rádios? Porque essa é a proposta que a gente está trazendo aqui para o TikTok. Já tem mais alguns debatedores para as próximas programações. O pastor Wagner está nos dando a honra de estar iniciando esse projeto aqui hoje. E virão outros, né? Mas todos com conhecimento do Espírito Santo, né? E isso traz muito valor para os nossos debates. E eu quero aqui, pastor, tocar no assunto. Está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo, pode falar. Sobre honrar os pais, né? Tem um limite nesse mandamento, porque quando há um pai e uma mãe que educou seus filhos ali e tal, o filho tem que honrar o pai e a mãe para os dias dele se prolongar sobre a terra. Mas quando é aquela mãe que maltratou, que surrou, aquele pai que violentou, aquele pai que foi agressivo, qual o limite desse honrar os pais, mesmo quando os pais cometem erros graves e até mesmo contra a fé cristã? Aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, aqui em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12, ele não está colocando nenhuma condição, nós temos que entender isso. Por isso que eu falo que viver a palavra de Deus é tão difícil. Entendeu? Pregar, falar no púlpito é muito fácil, mas viver é difícil. Por quê? O que está aqui na palavra diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele não está dizendo assim, não, se o teu pai for bonzinho, se o teu pai for uma boa pessoa, se a tua mãe for uma boa pessoa, se eles te trataram com Yakult, com Nescau, se eles te deram carinho, você honra. Não, está dizendo aqui honra. Então, logo eu entendo que eu vou ratificar de novo aqui o que eu falei antes. É difícil, não é fácil. Eu entendo que tem meninas que foram abusadas pelo pai, meninas que foram espancadas pela mãe, abandonado, várias coisas acontecem. Só que quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aí nós temos que entender que por mais difícil que seja, aí eu falo, isso aí é só o Espírito Santo que vai poder ajudar
a pessoa a conseguir liberar o perdão. Imagina uma menina que foi abusada pelo seu próprio pai. Imagine a mente dessa menina, né? Imagine Sim. o filho que foi espancado pelo seu pai, que foi humilhado, que passou... Então, isso daí que eu estou falando, a pessoa tem que buscar em Deus, buscar no Espírito Santo capacidade para liberar o perdão e para poder honrar o seu pai e a sua mãe, porque sabendo que isso é uma causa importantíssima para a salvação da alma dela, entendeu? A salvação da alma é o mais importante. O que nós temos que entender é que a salvação em Cristo Jesus é o mais importante para a nossa vida cristã. Um dia, Jesus irá voltar para buscar a sua igreja ou nós iremos partir dessa terra. Então, a nossa salvação está ligada diretamente ao perdão. Então, honrar, quando a Bíblia fala honrar, não é honrar só a pessoa que foi boa, mas honrar aquele que foi mal, né? Como a Bíblia diz, orai por aqueles que te perseguem e te maltratam. Pastor, Imagina, pode falar. pode ter uma diferença entre honrar e amar? Pois, tipo assim, eu não amo meu pai, mas eu vou honrar ele. Vou ser uma boa pessoa nessa sociedade, independente de tudo que ele me fez. Então, a gente tem que entender que amar é uma decisão, não é um sentimento. Muitas pessoas confundem. Eu amo com sentimento. Não. O amar é uma decisão. Eu decido amar uma pessoa ou eu não decido amar uma pessoa. Isso é uma decisão. Agora, honrar está ligado a respeito, a respeitar. Eu posso não ser muito íntimo do meu pai, eu não posso ter aquela ligação com ele tão grande de proximidade, porque às vezes as coisas que aconteceram no passado fez com que eu ficasse um pouco distante, mas o que nós não podemos ter é mágoa, ressentimento, ódio no coração, mas honrar está dizendo de respeitar. Respeitar é muito mais importante do que você dizer eu te amo, entendeu? Respeitar é você não maltratar, se possível ajudar, se você pode ajudar, ajuda, não ficar defamando, não ficar falando mal. O que aconteceu, aconteceu no passado e você deixa para o passado, como Deus falou que joga todo o nosso passado no mar do esquecimento, é você viver a tua vida, tocar a bola para frente, mesmo que você não esteja tanto proximidade com o pai ou com a mãe, mas que você não venha desrespeitar, que você não venha defamar, que você não venha falar mal, porque tem filhos que por causa do passado fica defamando o pai, fica defamando a mãe. Não, minha mãe foi isso, meu pai foi isso, meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Então isso daí você está desrespeitando a autoridade, então você não está honrando. Pastor, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, polêmica, tá? Mas a gente não pode fugir disso, porque como o próprio Cristo fala da dureza do coração do homem, a gente vê ali que a Bíblia, ela diz que o que Deus uniu, ninguém separe. Isso. Só que, por outro lado, a Bíblia ela deixa algumas exceções. Isso. Se a gente vê ali em 1 Coríntios 7,15, fala sobre a imoralidade, a pessoa que trai o seu marido ou Sim. a sua esposa, ou que vai embora. Mas eu vou estender isso para um outro campo. A menina, aquele homem ou aquela menina, durante o namoro, não observou algumas coisas e durante o casamento aquela pessoa fica agressiva, começa a espancá-la, que passa a ser crime. Como que faz? A pessoa, querendo sair disso, continua, ora, pede a Deus para libertar, sai, divorcia, casa de novo, não casa? O que você poderia aconselhar uma pessoa? Poxa, eu entrei, mas não era aquilo que eu queria. Então, aí a gente vai entrar num problema teológico. Por quê? Quando Jesus ele fala que o divórcio ele vai ser quando haverá imoralidade sexual, que ele vai dizer sobre a questão do divórcio,
ele vai falar sobre a imoralidade sexual, que seria o quê? O homem pegou a mulher na cama, né, com outro homem. Ele tem, biblicamente, ele tem direito de se divorciar. Imoralidade sexual seria uma traição, uma traição ali do cônjuge, tanto o homem quanto a mulher. E apóstolo Paulo ele vai falar outra vertente para o divórcio. Ele vai falar que quando um for cristão e o outro não for, um santifica o outro, que não é para se divorciar. Mas se um for cristão e o outro não aceitar a fé, que também não deve continuar, por quê? Vamos supor, o marido, a esposa se converte, o marido não é convertido, e ele vai falar assim, ó, se você continuar na igreja, eu vou me separar de você, você vai ter que escolher ou Jesus ou eu. Então a pessoa ali ela vai escolher Jesus, e ali ela vai ter uma abertura para o divórcio também. Esses são os dois, tanto prostituição, traição, né? O cônjuge ir para a cama com outro, e tanto o cônjuge não aceitar a fé do outro, é dois. Agora, essa questão da pessoa casar com uma pessoa que é agressiva vai entrar na questão do quê? Na questão do adultério, né? Como Jesus botou, mas adultério de quê? O adultério da palavra. Adultério, quando a pessoa casa, o que o pastor fala? O que o pastor fala na hora da cerimônia? Né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? E todos os juramentos ali. E o que o homem fala e a mulher fala? Você aceita? Sim, não é isso? Certo. Então ali foi feita uma aliança, sim ou não? Aí é colocada a aliança no dedo de um, no dedo de outro é uma aliança, não é? Então ali é feita uma aliança que eu vou cuidar da minha esposa e a minha esposa vai cuidar de mim, sim ou não? Sim. Então, a partir do momento que há uma agressão que a gente costuma dizer, né, que hoje a Lei Maria da Penha, né, protege as mulheres, na questão do cara ser agressivo, do cara ele ameaça de matar, até mesmo de matar, e como a gente tem visto aí, muitos têm matado até as mulheres. Então ali é quebrado essa aliança, essa promessa. Biblicamente falando, eu entendo, eu não estou falando que a Bíblia está falando, tá? Eu entendo, Wagner, presbítero Wagner, entendo que foi quebrada a aliança, porque ele não cuidou dela. Então ali foi quebrada e foi desfeita a promessa. Então, como foi quebrada a aliança, ela não tem que continuar nesse casamento, ela tem que se divorciar e ela tem que seguir, isso é uma opinião minha, tá? Eu creio que ela tem direito de contrair um novo matrimônio. Alguns pastores dizem que não, tá? Alguns pastores dizem que não. Mas eu creio que sim, porque foi quebrada a aliança, foi quebrada a promessa. Então, quando ele não cuidou dela e maltratou, espancou e até tentou contra a vida dela, ali ele quebrou a aliança e ali ele deu margem para o divórcio, e ela tem direito de seguir a vida dela, ou ele também tem direito de seguir a vida dele. O nosso Deus, ele é justo, né? A partir do momento que uma mulher agride seu marido, ou que o seu marido agride sua esposa, ali já passa além de uma traição para um crime. Então, o que as pessoas que cometem crime acontece com elas? Elas têm que serem detidas, né? Para quem sabe, serem ressocializadas depois. Mas o que vocês não podem, mulheres e homens, não fiquem refém de quem acha que é seu dono. Vocês estão numa missão juntos. Então, essa missão os dois têm que concluir juntos. Não para maltratar um ao outro, mas para ajudar um ao outro na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E eu já ouvi falar, só que eu fiquei reflexivo, né? Existem casamentos que duram sem amor, que sobrevivem sem amor, mas não sobrevivem sem respeito.
E aí, Aqui, para a gente fechar depois que você acabar de falar, eu quero falar uma palavra. Tá. Para a gente fechar o debate, pode falar. Como que uma família pode ser o sal da terra nesse contexto cultural que a gente vive? Por exemplo, tá chegando o carnaval aí, mas a minha família é cristã, não comemora carnaval. Como que nós podemos ser, como família, sal da terra? Pregar Cristo para o mundo e não correr o risco de perder a minha salvação ou os meus filhos. Pode falar, pastor. Então, aqui em Mateus capítulo 19, versículo de número 9, Jesus ele vai dizer assim, ó: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Essa palavra adulterar, quem tem um conhecimento jurídico, sabe que quando você faz um documento, se você adulterar esse documento, ele perde o quê? Ele perde a credibilidade. Perde efeito, né? Pastor? Pastor, tá me ouvindo? Caiu? Gente, eu acho que ficou sem sinal lá pro pastor. Voltou. Pastor, tá ouvindo? Gente, o que pode ter acontecido? O telefone dele pode ter descarregado, né? Mas é o que ele estava falando. A pessoa, quando assina um documento, né? A pessoa que tem um conhecimento jurídico, que aquele documento é violado, ele perde efeito, né? Então, o que ele estava caminhando para explicar para nós, a partir do momento que você vai lá, promete amar o teu marido, amar a tua esposa, cuidar dele, a partir do momento que você viola aquilo que você colocou ali diante de Deus, diante dos homens, a partir do momento que você viola aquele documento, você já adulterou ali, porque você prometeu algo e não cumpriu. É como se você prometesse fazer a entrega de uma estante aí. Você não entregou a estante no prazo da entrega. Você quebrou um contrato, você violou, você adulterou aquele contrato. Então a mesma coisa para o casamento. Você prometeu amar, você prometeu cuidar, você prometeu cuidar daquela pessoa e não cuidou, meu amigo? Aí o pastor está aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui de novo. Para ele concluir a linha de raciocínio dele. Lidiane, galera, vocês que estão em casa ouvindo esse debate, de verdade, fala pra gente. Se aproximou do que vocês escutam aí nas rádios? A proposta da gente de fazer esse programa de debate bíblico trouxe algo de bom que pôde acrescentar aí na vida de vocês? Vamos ouvir um louvor aqui pra gente já fechar a programação. Vocês falam aí o que vocês acharam desse debate e eu já volto. Enquanto isso, vocês vão curtir Ivan e Vera. De Ivan e Vera, segura nas mãos de Deus. Às vezes problemas da vida parecem solúveis. No mundo há momentos também você a chorar. Mas quando é um crente fiel que se vê no apuro,
Segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus e comece a cantar. Se as trevas que o cercam agora parecem intensas e já não sente coragem mais de caminhar, eleve os teus olhos agora com fé para o alto. Segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus e comece a cantar. Som. Dia bem perto. Isso aí, meus irmãos, vamos orar para agradecer a Deus por esse debate que foi uma maravilha. Está com a gente aqui a Sandra, Rosângela Cisnandes, Souza Alessandra, Cantora Ângela, Esther Meirelles, Miguel Medeiros, Edinaldo Lima. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Querido Deus, meu Pai amado, neste momento quero te agradecer por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Fale conosco, Deus, a cada dia. Que o Senhor faça a tua vontade. Cumpra em nós o teu querer. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Wagner, pela vida de cada pessoa que aqui esteve conosco. Que o Senhor continue, ó Pai, sendo na vida de todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje à tarde não farei live, tá? Devo chegar do serviço 1h da manhã. E aí chegando eu faço uma livezinha ali pela madrugada, tá bom? Deus cuide da vida da Esther, da Iracema, da cantora Ângela. Que o Senhor faça cair por terra todo mal e toda dor na vida delas. Em nome de Jesus, amém. Tchau, meus irmãos. Fiquem todos na paz. Que Deus continue falando aos vossos corações.